Covid-19 no Brasil está se alastrando entre os jovens. De acordo com o boletim da Fundação Oswaldo Cruz, a faixa que teve maior aumento foi a de 20 a 29 anos. Qual a razão da mudança no perfil de pessoas mais afetadas pela pandemia? Para falar sobre esse assunto, nós conversamos aqui no Opinião Pernambuco com o Dr. Danilo Palmeira. Ele é chefe do setor de Vigilância em Saúde do Hospital das Clínicas da UFPE e infectologista do Hospital Oswaldo Cruz. Recebemos também Rafael Guimarães, pesquisador em saúde pública da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e da Fundação Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos ao programa. Lembrando que o Opinião Pernambuco, todos eles também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM Paulo Freire. Bem, doutor Rafael, a Covid está realmente redirecionando a faixa etária de suas vítimas? Bom, boa tarde. O que a gente tem observado já faz em torno de 4 semanas, quando a gente começou a fazer as análises das internações de casos graves por Covid, através do banco de dados do CIVEP-Gripe, é que gradativamente a idade média da ocorrência dos casos internados tem diminuído. Então, é um processo de rejuvenescimento. Ele é um processo que também está acontecendo com relação aos óbitos, e ele não parece ser um movimento que aconteceu subitamente. Então, a análise que a gente tem procurado fazer, desde a primeira semana epidemiológica do ano até agora, mostram que, gradativamente, a pandemia ela vem reduzindo a sua idade média e aumentando a ocorrência de casos nos estratos intermediários de idade. Então, no primeiro momento, esse aumento foi mais evidente a partir da idade de 40 anos, mas as análises mais recentes mostram que a faixa dos 30 e poucos anos também está sendo bastante acometida. Doutor Danilo, na prática, qual tem sido o diagnóstico nas UTIs, nas enfermarias, nos hospitais onde o senhor atua? Olá, agradeço mais uma vez o convite e a confiança. Realmente, no primeiro momento, a gente tinha essa impressão, né? Era uma fala comum entre as equipes assistentes, essa mudança do perfil. E aí, à medida que os dados foram aparecendo, como o Dr. Rafael colocou, a gente pôde observar isso. Sim, nós temos visto os pacientes mais graves, né? Eu chamava a atenção. A idade ainda é um fator de risco para a gravidade. Então, não é o número de óbitos, em termos absolutos, são os idosos, mas proporcionalmente, né, a gente tem observado esse padrão epidemiológico. A gente não tinha observado isso no ano passado. Doutor Rafael, o senhor teria os números aí para a gente fazer um comparativo por alguns grupos de idade? Não, eu não tenho aqui comigo agora os números, assim, eu posso buscar, mas em termos absolutos, é isso, assim, a gente continua tendo uma quantidade maior de casos na população um pouco mais velha, mas o aumento comparativo do início do ano para cá mostra que esse aumento tem sido maior na faixa etária de jovens. Então, no próximo bloco, a gente retoma, a gente faz um intervalo e a gente retoma para trazer esses números, e aí eu vou trazer uma questão que é mais conceitual mesmo, né? É o que poderia estar ocasionando essa migração, esse movimento nas faixas de idade para pessoas afetadas pela Covid-19. Doutor Rafael. A gente tem trabalhado com a hipótese que é a flexibilização das medidas de distanciamento. Na verdade, o que a gente tem observado de alguns meses para cá é que tem aumentado a taxa de desemprego e a oferta de auxílios emergenciais tem se dado de forma bastante irregular. Então, isso, na verdade, tem proporcionado uma ida às ruas dessa população economicamente ativa em busca de emprego, de alguma forma de obtenção de renda, e, paralelamente, o que a gente também vem observando é que esta mesma população economicamente ativa tem retornado às atividades presenciais de seus trabalhos. Então, em algum momento, essa população empregada, ela esteve fazendo trabalho de forma remota, mas gradativamente ela tem retornado de forma presencial. E aí, qualquer oportunidade que a gente tem de circulação de pessoas é onde o vírus vai atacar. Então, se neste momento a gente tem uma população mais jovem circulando na rua, esta será a população que será mais acometida pela doença. Doutor Danilo, a gente ouve muitas informações de jovens que estariam participando de festas, que estariam desrespeitando determinados protocolos, ou seja, negligenciando um pouco, né, essas medidas de isolamento que são tão requeridas pela OMS e pelas autoridades sanitárias aqui do Brasil.
O senhor atribui isso a quê? O jovem é um pouco mais afoito mesmo, não tem nada a ver com isso. O que é possível se tirar, se deduzir, né, desse comportamento? Sim, Valdir, esse padrão comportamental, né, e de consciência da gravidade, né, somente porque os idosos, eles, eu costumo falar que um ano a menos de aniversário, de Natal, de festas, para ele conta muito. Só que na rede de relação ele tem amigos, parentes que vieram a falecer com a Covid, enquanto que o jovem ele se despreocupa com isso. Instituir medidas de restrição em países culturalmente que respeitam as regras é mais simples. Então, a gente observou isso em países europeus, na Ásia, no Brasil, né, essas medidas não foram tão bem aceitas, principalmente pela classe jovem. Um dado interessante é, em janeiro, a gente teve esse boom, né, esse caos em Manaus, e aí identificou-se a nova variante, a P1, e aí surgiu como hipótese que ela seria responsável pela mudança, né, nesse padrão epidemiológico da doença. E realmente se confirmou isso, né? Ainda não se sabe bem o porquê, né? Mas é necessário alguns estudos de imunologia, virologia, para identificar por que essa variante P1 é associado, como o Rafael colocou bem, né? Essa necessidade de trabalho, né? E da classe jovem ter que ir em busca, né? Da questão financeira. Esses vários fatores somados levaram a esse cenário. Doutor Rafael, doutor Danilo coloca aí uma questão importante, né? O senhor também já tinha ventilado sobre isso, que é a atividade, que é a mão de obra que se espera, sobretudo, da classe jovem, né? Nós temos aí um grande número de pessoas que estão realmente indo para o confronto, indo para o dia a dia, né? Indo para o campo de batalha. Então, assim, isso desconstrói um pouco a ideia da afoiteza do jovem que eu tinha levantado no começo desse questionamento. É mais ou menos por aí. Então, assim, o fato de as pessoas terem voltado às atividades de trabalho e termos muitos jovens nessas atividades, seria essa a causa de a curva de casos de Covid-19 ter migrado mais para os jovens? A gente acredita que sim. É verdade que a população jovem, a gente tem tido inúmeros relatos, né, de festas clandestinas que têm sido interrompidas por força policial, mas é sempre importante a gente destacar de que essas festas não contêm somente jovens. A gente tem inúmeros casos, não só de festas clandestinas, mas de concentração de população com mais de 30 anos também nos bares, restaurantes. Então, a gente precisa ter uma preocupação adicional em procurar não demonizar também esse jovem, porque em algum momento, quando a gente teve que ter restrição absoluta de circulação de pessoas, foram as pessoas jovens que mantiveram as atividades de trabalho funcionantes, né? Porque a gente teve que priorizar quem não poderia de forma alguma trabalhar de forma presencial, e naquele momento a gente priorizou as pessoas mais velhas. Os mais jovens estiveram na linha de frente trabalhando esse tempo todo. Então, é verdade que a gente tem as festas clandestinas, é verdade que a gente tem os jovens com uma maior dificuldade de adesão a essas medidas de distanciamento, porque eles têm um padrão de atividade social que pressupõe aglomeração, mas é preciso que a gente reforce de que não se trata só de uma alienação jovem que não está se importando com a pandemia e está indo para a rua a despeito disso. Trata-se também de uma população que está indo para as ruas em busca de trabalho, muitas vezes para poder ser o arrimo da família. Isso é bem importante da gente destacar. Doutor Danilo, o senhor falou aí da AP1, que é uma das variantes que tem surgido e que tem potencializado esse aumento no número de casos aqui no Brasil, mas há muitas variantes que estão sendo descobertas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a relação que pode existir entre o surgimento de tantas variantes e o aumento de casos, que a gente teve, essa curva enorme que a gente teve nisso, que foi chamado de segunda onda, e o fato disso estar atingindo muito a população jovem, que é o tema do programa de hoje. Valdir, a gente inferir um único agente responsável por essa mudança num cenário tão dinâmico, né, com tantas variáveis, seria um tanto quanto irresponsável. Então, realmente, essa análise multifatorial é importante. Essa variabilidade genética nas infecções virais, principalmente numa pandemia, ela é prevista. Então, esse vírus tem aí milhões de possibilidades de replicação e de mudança. Imagina que bilhões de pessoas no mundo expostas com suas cargas genéticas e outras infecções, e aí esse vírus entra em contato com essas pessoas, a possibilidade dele mutar ela ocorre com muita frequência. Então, algumas variantes já foram descritas, né? E isso é um padrão normal das infecções virais, não é uma exceção da Covid. Então, tem a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul, e começou-se a observar
diferenças, né, no padrão epidemiológico. Então, por exemplo, a variante do Reino Unido foi associada a uma maior letalidade, né? A da África do Sul e do Brasil, nós estamos ainda buscando esses dados mais precisos, porém, algumas mudanças aconteceram. Então, a faixa etária mais jovem é proporcionalmente mais mulheres do que na primeira onda. Então, será que tem uma questão genética aí? Então, nós precisamos de mais dados para isso. Então, toda essa análise, né, ajuda a entender tanto para mapear o sequenciamento genético dessas variantes, como também os impactos epidemiológicos, né, dessa variante no Brasil. E então, o senhor traz esse dado aí da questão genética, que vem sendo estudada com um pouco mais de força, né, nos últimos dias. O que poderia, na verdade, estar associado ao desenvolvimento do vírus numa pessoa? Num determinado momento se falou no tipo sanguíneo, que poderia ter uma relação. Aí depois a gente, não, componentes genéticos podem ter uma certa relação com o desenvolvimento e com a gravidade que essa doença possa ter num organismo, né, num corpo. Como o senhor falou agora, doutor Danilo, se o senhor quiser falar sobre isso também, a gente vai para o doutor Rafael e depois você dá sequência, tudo bem? Ok. Bom, a questão é que a luta contra a pandemia ela é uma guerra contra o vírus. O vírus é o tipo de micro-organismo que tem uma grande capacidade de adaptação ao meio. Então, é muito comum que a gente tenha essas mutações, independente da Covid, por conta da adaptação ao vírus, às condições em que está exposto para a sobrevivência. Então, essas mutações dizem respeito a uma série de questões, desde uma capacidade maior de resistir aos anticorpos, até mesmo a uma capacidade de se tornar mais agressivo, ou porque ele passa a se multiplicar de forma mais rápida, ou porque ele passa a ter um padrão de invasão celular um pouco mais específico. Então, todas são questões que trazem para o vírus uma maior capacidade de agressão para o corpo, né? O que a gente tem observado para algumas das variantes que têm aparecido no mundo é que eles têm, de fato, uma maior capacidade de contágio, outros que têm uma maior capacidade de se tornar agressivos, ou seja, são mais virulentos, né, para o corpo humano, e isso vai variar de lugar para lugar. Então, isso depende muito de como que esse vírus precisa se adaptar àquele ambiente. Por isso que a gente tem diferentes tipos de mutações ou de variantes espalhadas pelo mundo. Doutor Danilo, mesmo tendo havido essa migração de tantos casos para alcançando, né, a população jovem, o jovem ele continua sendo mais resistente, ele continua com uma capacidade melhor de reagir ao ataque do coronavírus. A gente faz o seguinte, a gente deixa essa pergunta para o próximo bloco, a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho o senhor responde, tudo bem? Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre o avanço da Covid-19 entre a população jovem. Nossos convidados são o Dr. Rafael, que é pesquisador em saúde pública da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e da Fundação Oswaldo Cruz. E também o Dr. Danilo Palmeira, que é chefe do setor de vigilância em saúde do Hospital das Clínicas da UFPE e infectologista do Hospital Oswaldo Cruz. Bom, doutor Danilo, no bloco anterior tinha passado uma pergunta para você, né? Se, a despeito dessa tendência de crescimento da Covid-19 entre a população jovem, se o jovem, ainda assim, ele continua mais resistente, né? Mais preparado para enfrentar e sair bem de uma situação extrema da Covid-19. Sim, Valdir. Tem uma analogia, né? O produto de uma infecção, ela depende de algumas variáveis. Então, eu tenho um agente, um vírus, uma bactéria, um fungo. Eu tenho um indivíduo vulnerável, no caso, que está falando dos jovens, né? E eu tenho aí uma variabilidade genética. Então, muitas vezes as pessoas têm contato com uma doença e não adoecem, por uma questão que a gente não sabe bem explicar. Isso é o futuro. Então, cada vez mais a medicina busca individualizar as doenças. A oncologia faz muito bem isso, a identificação de marcadores genéticos que levam o indivíduo a apresentar alguma coisa. Então, sim, os jovens eles têm uma melhor reserva, né? Eles têm o que a gente chama de fitness fisiológico melhor, mais bem adaptável à mudança, e ele não carrega tantos estigmas de doença. Então, ele não é hipertenso, ele não é diabético, ele não fumou por tanto
muito tempo. Então, ele tem uma capacidade de defesa melhor do que o indivíduo e com mais idade. Isso não pode criar uma certa situação de relaxamento e de entrega menos preocupada, né, com as consequências de se contrair a Covid-19? Então, esse padrão de comportamento varia muito de cada indivíduo, né? Essa consciência, né, do que eu posso fazer, do que é permitido. Você definir realmente um responsável, né, pelo agravamento da pandemia é muito difícil. Então, nós sabemos como nos prevenir, né? Distanciamento, uso de máscara, higiene das mãos, não aglomerar. No entanto, como cada um vai lidar com essas informações, isso realmente é um universo muito, muito complexo. Então, doutor Rafael, no bloco anterior nós iniciamos um questionamento sobre os números, né? As pesquisas, elas têm dito exatamente o quê? O senhor poderia trazer alguns números para a gente? Posso. O que a gente observou, comparando a internação de casos graves por Covid na primeira semana epidemiológica do ano, que foi de 3 a 9 de janeiro, com a semana 14, que foi de 4 a 10 de abril, a gente detectou um aumento de casos de internação por Covid em formas graves de 642%. Então, a gente teve, na semana 1, 4.199 internações graves, né, Covid, e esse número na semana 14 foi de 31.190. É claro que esses dados eles são sempre sujeitos a alteração, porque eventualmente vão entrando ao longo das semanas outros casos de internação que não tinham sido computados ainda, mas o número não varia enormemente, né? Alguma coisa já em torno disso, ele só tende a aumentar e não a diminuir. Então, o aumento global foi de 642%, mas a gente obteve, por exemplo, que o aumento da faixa etária de 30 a 39 anos ele foi de 1.103%. O aumento da faixa etária de 40 a 49 foi de 1.173%. E o aumento da faixa etária de 50 a 59 anos foi de 1.082%. Portanto, aumentos superiores ao aumento global, ou seja, se teve um aumento em todas as faixas etárias, então, independente da idade, houve um aumento na ocorrência de casos internados de forma grave por Covid, mas esse aumento foi diferenciado para algumas faixas etárias. E essas 3 faixas etárias, entre 30 e 59 anos, foram as faixas etárias onde essa diferença foi mais evidente. Isso para os casos, né? Agora, com relação aos óbitos, o aumento que a gente teve entre a semana 1 e a semana 14 foi de 429%. E aí, para a morte, a faixa etária que mais se destacou, né, nesse período, em termos de aumento relativo, foi a faixa etária de 20 a 29 anos. A gente teve um aumento de 1.081%. Então, claro que numericamente a gente tem muito mais mortes concentrados nas faixas etárias de 60 a 69 anos e 50 a 59 e 70 a 79 também. Mas em termos comparativos entre a semana 1 e a 14, o aumento entre os jovens ele foi mais expressivo do que o aumento nessas outras faixas etárias. Então isso nos causa preocupação. Doutor Danilo, isso tem sido registrado aqui em Pernambuco de uma forma diferente de outros estados, ou esse é um quadro nacional? É um quadro nacional, Valdir. É até interessante que no ano passado a gente tinha um padrão heterogêneo de distribuição da doença no país. Então, você conseguia observar diferentes estados com um padrão diferente. No cenário atual da pandemia, a gente tem uma similaridade, uma homogeneidade dessa distribuição. Tem um dado interessante que eu queria trazer. A gente começa a ver os primeiros impactos positivos da campanha de vacinação para a Covid. Então, tem dados da Secretaria Estadual de Saúde, na faixa etária de 80 a 89 anos, começa a ter uma redução, né? Ou seja, uma redução do número de internamentos. Então, nós começamos agora a materializar essa resposta à vacina. Doutor Danilo, a demora pela procura no atendimento, pela procura ao atendimento, isso tem sido um agravante? As pessoas, às vezes, têm uma gripezinha, né, tem um pequeno resfriado, tem um pouco de febre, mas elas simplesmente podem considerar que não seja uma Covid-19. Quando isso acontece com um jovem que, teoricamente, tem uma resistência, tem uma capacidade imunológica maior, isso pode fazer com que ele retarde a procura pelo atendimento e, quando ele chegue a esse atendimento, já seja um pouco tarde? Sim,
COVID, ela tem uma evolução como doença de fases, né? Então, são 3 fases aí. Ela não é uma doença tão rápida. Nós temos uma primeira fase viral, uma segunda fase inflamatória e uma fase que você observa as complicações dessa inflamação. E há uma variedade de quadros clínicos, uma diversidade de quadros clínicos. Tem pessoas que evoluem muito rápido, tem outros que fazem inflamatórias mais longas. O importante é você individualizar o atendimento. Então, estar atento para os sinais de agravamento, então, dor no peito, falta de ar, dificuldade para respirar, febre persistente por mais de 3 dias. Isso são sinais de que a doença pode estar evoluindo para uma forma mais grave. E aí procurar imediatamente, né, um atendimento. E se você tem fatores de riscos clássicos, né? Então, mais idade, né? Diabetes, se você tem alguma doença no pulmão, se você tem alguma condição que leve à baixa da sua imunidade, procurar esse atendimento, especialidade e receber a devida orientação. Doutor Rafael, nós gostaríamos muito que a vacinação estivesse bem mais avançada, estivesse num processo bem mais célere aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem situações, algumas cidades agora estão suspendendo, inclusive, atendimento por falta da vacina. Então, isso me parece ser uma situação muito grave. Quais são as orientações, que medidas são necessárias, de acordo com o olhar da Fundação Oswaldo Cruz, para a gente conter esse avanço da doença, considerando que a vacina ela já não está vindo no tempo tão hábil quanto a gente gostaria? Bom, é muito importante que a gente tenha em mente de que a vacinação sozinha vai surtir pouco efeito. Eu digo, a vacinação, na verdade, a vacina não é um remédio, então ela requer algum tempo para que o corpo consiga estar sensibilizado a ponto de criar uma imunidade e, com isso, as pessoas efetivamente estejam protegidas das formas graves. E a vacinação está ocorrendo de uma forma muito lentificada, porque, na verdade, a gente tem inúmeras questões relativas à aquisição do IFA, que é, na verdade, um insumo essencial para a produção da vacina, há todo um processo de importação desse material, há uma questão legal que está sendo gerida para que a gente possa começar a fazer a produção nacional desse insumo, mas é verdade que a gente adquiriu muito tarde as vacinas. Então, a gente perdeu a oportunidade de adquirir de forma oportuna a compra de vacinas em algum momento da história no final do ano passado. E a gente agora está vendo a consequência disso. Então, agora, por exemplo, com a explosão dos casos nessa nova onda da Índia, isso pode acarretar inúmeros problemas de ordem mundial, porque, na verdade, a exportação de vacinas por parte da Índia reduziu substancialmente no mês de abril, possivelmente será zerada para maio, caso eles tenham que avançar na vacinação da própria Índia. Então, a aquisição oportuna da vacina foi uma coisa que o Brasil não fez, e por isso a gente agora não está conseguindo atingir uma velocidade de vacinação como a gente gostaria. Mas, independente disso, é importante que a gente não perca de vista que o distanciamento social ele ainda é importante, porque a gente precisa, por um lado, conseguir cobrir a população em termos vacinais, e, por outro, precisa garantir que o vírus pare de circular entre as pessoas suscetíveis. Então, com vacina ou sem vacina, as pessoas precisam ficar em casa. Com vacina ou sem vacina, as pessoas precisam ficar restritas, né, sempre que possível. Doutor Danilo, a vacina, se ela estancou agora, né, se ela parou o atendimento da população considerada de grupos prioritários, os jovens, eles estão lá no fim dessa fila. Isso possivelmente tem causado uma perspectiva de imunização mais breve, mais rápida. Isso pode levar a um desânimo e fazer com que os jovens eles digam simplesmente, não, eu não vou esperar, eu vou cair, eu vou viver, vou levar a minha vida porque essa vacina não vai chegar nem tão cedo. Isso será que não estaria influenciando também, doutor Danilo? Sim, a pandemia, né, no século XXI, ela tem os seus impactos. Então, a velocidade de informação e de resposta, a expectativa por uma medicação, por uma vacina, ela é muito mais rápida do que em outras épocas, né, da humanidade. Então, é necessário, como o Rafael colocou, ano passado nós não tínhamos vacina e eu conheço alguns profissionais que estiveram em atendimento direto a pacientes COVID, UTI, que não pegaram COVID. Então, as formas de prevenção, né, o uso dos EPIs, o distanciamento, higienização, tudo isso já é comprovado como eficaz na prevenção da transmissão. Então,
ok, nós estamos com um déficit aí em relação à imunização à vacina, mas as medidas individuais, né, elas são aplicáveis, sim, e são eficazes nesse combate à transmissão. Ok, então a gente vai ter que gritar, né, que clamar por vacina e também ter um pouquinho de paciência. A gente agradece a participação do Dr. Rafael, da Fundação Oswaldo Cruz, e também a participação do Dr. Danilo, do HC, da UFPE, e também do Hospital Oswaldo Cruz. Bem, a gente agradece a você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.